Cachorro parado, né? Então, pessoal, boa noite a todos. A gente vai então Live streaming is on. continuar agora, né? Gostaria de comentar antes da gente começar o estudo em si, né? Que a gente vai fazer vai começar esse ano com uma dinâmica um pouquinho diferente. Como agora a gente está com essa, vamos dizer, 1h30 para o estudo, não é? A gente vai estar aqui mais ou menos 1 hora comentando a respeito das questões do Consolador. E a última meia hora, então, a ideia é a gente fazer uma dinâmica, né, entre todos aí, em cima do tema que vai ser trabalhado nas questões, não é? Então, nessa semana, o Éder e a Lucy, eu acho, vão coordenar essa dinâmica, né? E a ideia é a gente ir pegando voluntários aí, não é, para fazer essa parte complementar aí no final de cada estudo, tá? Até para a gente ir pegando um pouco dessa dinâmica de preparar um estudo, preparar uma dinâmica, não é? Pode comentar, Éder. Não, é importante, Marco, com a tua fala, né? Falando dessa dinâmica, né? A ideia é a gente pegar algumas palavras-chave, né, do estudo, né? Então, para a próxima semana a gente já vai saber quais são as questões, né, do Consolador, e ali a gente pode pegar algumas palavras-chave e passar para uma dupla aí, ou individual, como queiram, né, para preparar em torno daquelas palavras-chave que vão ser o ponto-chave, né, das questões futuras, né? É isso, né? Isso aí. Então, pessoal, para a gente introduzir um pouco o assunto hoje, né, eu gosto de sempre dar uma buscada naquilo que a gente está desenvolvendo no momento para situar todo mundo, não é? A gente teve o nosso último encontro foi da retrospectiva de 2020, não é? Então foi um estudo à parte. E no estudo anterior, daí, que foi o último de 2020, a gente começou a primeira questão da virtude, né, que foi a 253. E hoje, então, a gente vai começar pela 254. Tá? Só para a gente situar essas questões, não é? A gente está na última série de questões da filosofia, antes de entrar na religião. Nessa parte da filosofia a gente vem numa sequência, né? A gente falou da dor, primeiramente, que a dor que seria, a gente pode traduzir por expiação, não é? Passamos depois pela provação, que são as provas, né? A gente sabe que a gente está num mundo de provas e expiações, e agora a gente entra na virtude, né? A virtude, então, qual é vamos dizer, o objetivo da virtude, não é? A nossa, vamos dizer, o nosso destino aqui nesse planeta, não é? É justamente desenvolver, interiorizar e automatizar as virtudes, não é? São características, a gente viu, né, na última questão, são características que vão demonstrar a nossa elevação espiritual, por assim dizer, não é? Então, sempre que a gente passar por uma provação, não é uma provação, eu estou falando uma existência, não é, em cima de uma determinada virtude que a gente tem que desenvolver, e a gente conseguir a nota acima de 7, né, Ivone? Então, quando a gente conseguir passar, a gente vai conseguir interiorizar, no caso, essa virtude. Então, é justamente o que a gente está vendo agora, né? Uma série de virtudes e como que Emmanuel comenta a respeito delas. Tá? Então, a primeira que a gente vai trabalhar hoje, então, é a virtude da paciência, não é? E eu acho assim a paciência uma questão fundamental, né? Porque eu acredito que é um ponto comum característico de espíritos imperfeitos, não é? A falta da paciência, não é? A gente geralmente quer defender o nosso ponto de vista,
não é? A gente tem uma ideia formada sobre um assunto, não aceita a opinião do outro, ou não tem a paciência para escutar, para entender, não é? Então aqui a gente vai começar trabalhando essa questão que justamente a paciência vai ser o tema da dinâmica do final, não é? Que vai ser trabalhada. Então a questão seria: que é a paciência e como adquiri-la? Essa aí foi a pergunta para Emmanuel. E Emmanuel comenta que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Não é? Então a paciência ela começa por vamos dizer, um melhoramento pessoal, não é? Para a gente conseguir exteriorizar para as outras pessoas na forma de exemplo, não é? Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torna indispensável, não é? Então a paciência não significa que a gente tem que simplesmente escutar ou receber pontos de vista que não estão corretos e deixar passar, não é? Ou seja, não vou discutir porque eu tenho muita paciência, não é? Então Emmanuel comenta que o esclarecimento, não é? Ele pode ser indispensável em alguns casos e a gente tem que se, vamos dizer, posicionar com relação a isso aí. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade. Ou seja, a gente é uma questão, a paciência ela é uma questão de treino, não é? É educação, é treinamento. Não é uma coisa que vai surgir de uma hora para outra. Eu desenvolvi a paciência agora eu li essa questão do Emmanuel e agora eu sei o que é paciência. Não é isso, é uma coisa que ela precisa ser educada, não é? E como que ela é educada? Daí, se a gente retomar questões anteriores, não é? Como que a gente se melhora, como que a gente consegue esse exercício? O autoconhecimento, não é? Chegar sempre no final do dia, repassar o dia e pensar assim, todos os atos que eu tive, eu fui paciente ou não fui paciente? Eu perdi a calma ou não perdi a calma? Não é? E assim, nessa educação pessoal de cada um, é que a gente vai educando à vontade, não é? Curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Isso aqui é uma questão importantíssima, né? Porque a principal escola da paciência é o próprio lar, não é? Onde a gente mais tem que exercitar a paciência é no lar. E a gente sabe que nas relações familiares a gente tem encontros aqui, como comenta Emmanuel, de vidas sucessivas seculares. Então muitas vezes a gente carrega relações de ódio, relações que vêm se arrastando há muito tempo e a gente acaba encarnando junto justamente para resolver essas questões, não é? Mas claro, fala mais alto essa nossa memória, vamos dizer, de vidas passadas, não é? Então a gente acaba muitas vezes deixando a nossa reação instintiva da luta ao invés da paciência, não é? Eu estou aqui falando bastante, mas é uma questão bem importante da gente desenvolver. Então a Rafa pediu para falar e depois o Otávio. Pode comentar que daí depois eu sigo na questão. Tá, eu gostaria de falar que eu tenho um livro aqui que se chama The Daily Stoic. Todos os dias tem uma mensagem dos filósofos estoicos e aí há um comentário do autor. E aí eu estava folheando esse livro e
tem um dia em especial que fala, cada mês ele vai falar de um sentimento, de algo que a gente desenvolve no nosso dia a dia. E o mês de fevereiro vai ser sobre as paixões, sobre controlar, né? E eu li um dia que fala sobre, o título fala Estabilize seus impulsos. E aí tem uma mensagem do filósofo Marcos Aurelius, que ele diz assim: não fique quieto, mas submeta cada impulso às reivindicações da justiça e proteja sua clara convicção em cada aparência. E aí o autor comenta assim, que essa mensagem seria sobre uma clareza, eficácia e serenidade. E aí ele fala assim, nesse controle dos nossos impulsos. Pense nas pessoas maníacas em sua vida, não aqueles que sofrem de um distúrbio infeliz, mas aquelas cujas vidas e escolhas estão em desordem. Tudo é altíssimo ou esmagadoramente baixo. O dia está maravilhoso ou horrível. Essas pessoas não são exaustivas. Então, o que o autor está querendo passar é que se a gente não desenvolve, se a gente tem altos e baixos durante um dia, isso é muito exaustivo. É uma pessoa que não tem a virtude da paciência, então tu se deixa controlar por todas as emoções que tu vai sentindo, tu não tem conhecimento daquilo que tu sente. E eu acho muito interessante a filosofia dos estoicos, porque eles falam muito dos princípios, de conhecer aquilo que a gente, tanto das nossas virtudes quanto das nossas más tendências, né? E quando a gente tem controle sobre isso, a gente não fica tão emocionalizado. E aí, se a gente está muito emocionalizado, a gente não consegue controlar o que a gente sente e fica numa montanha-russa. Acho que seria isso. Perfeito, obrigado, Rafa. Otávio, pode comentar. Obrigado, Marcos. A paciência, eu evidenciei já esse problema e sei mais ou menos o bem, como ele procede. Eu considero a paciência como um dos muitos recursos latentes em nós, para que nós possamos, uma vez precisando, buscá-lo e estudá-lo, vendo ele como uma causa, principalmente porque no momento que a gente enfrenta uma situação, primeiro tem que procurar a causa e com discernimento, né, evidenciá-la. Então, a paciência, na minha percepção, ela é um recurso tão importante para a gente, e isso nos traz, uma vez que nós visualizamos e entendemos, buscamos nela o significado, ou seja, a virtude em si, ela nos traz um grande ensinamento. Ela nos ensina como proceder no nosso dia a dia, para com as pessoas, para conosco, até para com os animais domésticos, enfim, no todo, né? A paciência é um grande recurso que nós temos que buscá-lo quando necessário. E na nossa trajetória terrena, ela faz muita falta. Era isso aí. Perfeito, obrigado, Otávio. A gente tem que lembrar, né, dos ensinamentos que a gente já teve, né? E a gente sabe que quais são os maiores problemas vamos dizer, do nosso caráter em termos gerais. Não é? Isso aí é colocado como por Kardec, que são o orgulho e o egoísmo. Não é? E é justamente o orgulho que a gente sempre acha que está certo, não é? E pelo orgulho a gente acaba não tendo paciência para aceitar o que vem do outro, não é? Mas usando a regra áurea, a gente deveria sim exercer mais a paciência, não é? Seguindo aqui então, pessoal, Emmanuel comenta aqui, não é, que a gente precisa educar à vontade. Pode falar, Luz, antes que eu volte aqui então. Não, é só uma coisinha que tem um músico que eu escuto sempre na internet, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim, você tem que decidir se é melhor você
a ter razão ou ter paz, né? Então é isso. Quando a gente estiver impaciente, a gente decide se a gente quer ter razão ou quer ficar em paz. Eu conheço bem essas questões aí, principalmente em grupo de WhatsApp do condomínio, então é melhor ter paz. Então aqui, né, a gente precisa educar a vontade curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Não é? Isso aqui são essas tendências que a gente arrasta, não é? E a gente está aqui justamente para lutar contra elas. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. Então é justamente o que a Rafa tinha comentado, não é? Esse controle dos nossos impulsos, não é? Das nossas reações impulsivas, que é o primeiro passo para a gente começar a desenvolver essa virtude, não é? O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Não é? Então é justamente aí, não é uma coisa que a gente vai desenvolver do dia para a noite, não é lendo um texto bonito que a gente vai conseguir interiorizar, mas é disciplina. É disciplina mesmo, é controle que tem que ser executado no dia a dia, não é? E começando aí pelas pequenas perdas de paciência que a gente tem, não é? Que a gente acaba se conhecendo melhor, não é? E conseguindo desenvolver, não é? Essa virtude que é tão importante. Pode comentar, Luci. Sobre o que tu estava falando de autocontrole, né, paz e paciência, tem uma palavra que, num dos estudos do Mildinho, do Aloysio Elias, ele, vamos dizer, destrinchou a palavra para a gente, né, com o sentido hebraico, a palavra shalom, que quer dizer paz. Então, explica para a gente que se eu me equilibrar evitando os excessos, adquiro o autocontrole. E aí, com esse autocontrole e a proteção de Deus, nada mais me tira a paz. Vendo uma frase curta, ele disse muita coisa. Se eu me equilibrar, aí como diz, né? Que é a paciência e como adquiri-la. Então, como buscar esse equilíbrio, né? Se eu me equilibrar, buscando, evitando os excessos, né? Aí eu adquiro, se eu evito os excessos, adquiro o autocontrole, aí fica em paz, e isso é uma, paciência é uma coisa, é uma das virtudes mais difíceis de se conseguir. Se tu conseguir ter paciência, se equilibrar, evitar os excessos, né, tu vai viver uma vida em paz, tu vai poder te equilibrar e conseguir até buscar as outras virtudes. É isso, Marco. Certo. Para a gente trabalhar a questão da paciência, eu trouxe aqui, a gente não tem como fugir vamos dizer, dos textos mais básicos, não é? Mas a gente tem no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Não é? Então aqui tem bastante material para a gente trabalhar a respeito da paciência. Então, eu começo comentando aqui essa passagem de Mateus, né, no capítulo 5, onde ele diz o seguinte, que seria uma fala de Jesus, não é? Sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Não é? Então, Jesus ele traz primeiro a lei mosaica, não é? Para a partir dela desenvolver
vamos dizer, a mensagem da segunda revelação. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Ou seja, não é simplesmente, vamos dizer, a lei mosaica dizia que a gente era a lei do dente por dente, olho por olho, não é? Se me atacou, eu posso atacar com a mesma, vamos dizer, com a mesma intensidade, com o mesmo tipo de violência, não é? Mas Jesus, quando ele traz vamos dizer, a sua revelação, não é? Ele condena qualquer tipo de perda de paciência com o seu irmão, seja amigo, seja inimigo, não é? Então ele traz, porque senão isso aí se torna um ciclo vicioso, né? Se a gente sempre responder o mal com o mal, isso aí nunca vai terminar, não é? Então até que o primeiro deu o primeiro passo para frear esse ciclo de más relações, não é? Então até que alguém rompa isso, ele não vai terminar. Então, por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, é bem interessante essa quebra do paradigma, não é? Da primeira revelação, né, da lei mosaica, para a segunda revelação, que é quando Jesus traz a lei do amor, não é? Que está sendo agora relido por nós através de Kardec, não é? Através da terceira revelação. Ou seja, não entendemos muito bem ainda, então agora a gente está tendo que dar mais uma estudadinha, não é? E ainda nesse capítulo, né, que é o capítulo 9, eu trouxe mais uma parte aqui, que é das instruções dos Espíritos, que é a paciência. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus nos colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Não é? Então aqui a gente está vendo justamente isso, são provas, não é? A prova que a gente tem que passar para desenvolver a virtude da paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, aqui a gente vê, né, que muitos das nossas relações, sejam relações familiares, de amizade, de trabalho, né, onde quer que seja, a gente sempre tem situações que nos põem à prova a paciência, não é? E aqui a gente sabe que a paciência, ela é caridade também, não é? Então a gente precisa aprender a desenvolver essa virtude.
Pode comentar, Éder. É um dos conceitos mais lindos. Eu já tinha falado com o Marco no fim de semana sobre essa questão. Um dos conceitos mais lindos que tem no Evangelho. Aliás, na doutrina espírita, né? Esse conceito de Emmanuel, que o Marco complementa aqui com o Evangelho, né? A paciência como sendo, né? A exteriorização, a manifestação do que nós já conquistamos em matéria de amor em cada um de nós. E ela é manifesta, né, de diversas formas, né? E nessa parte do Evangelho que fala ali, né, compõe-se de mil nadas, né, que são outras picadas de alfinetes que acabam por ferir, né? Aqueles momentos em que a dor chega para nós e que a gente se sente assim abandonado, parece que não tem amparo nenhum, parece que uma coisa vem junto com a outra, né? Que vai formando diversas picadinhas que acabam formando uma ferida grande, né? Essa sensação de desamparo da gente é exatamente a ausência, né, da paciência em nós. Porque se a dor é o cadinho purificador, né, nós temos que manifestar, então, o que tem dentro de nós já em matéria de amor, que venha a ser esse amor manifesto, que venha a ser a paciência, né, com a exemplificação, né, com o ser fraterno, né, educando à vontade, como falou a Rafa ali, né? E a gente vai contendo os impulsos e vai vendo que revolta, que o desespero, né? Que a indisciplina não vai resolver a situação se ela não vier acompanhado, né, dessa paciência, ou seja, disso que nós já temos dentro de nós. Então, quando Emmanuel fala que a paciência é a exteriorização do tanto de amor que já existe em nós em relação ao próximo, né? Eu vejo assim como um dos conceitos mais lindos e tenho em mente isso sempre como uma das bases para minha reflexão pessoal, né? No que diz respeito a vencer as minhas imperfeições, né? Então eu sempre coloco como uma base, né? Para as reflexões diárias, né? Sobre os acontecimentos cotidianos, né, para balizar a minha conduta. Não é algo fácil, como diz o Otávio, mas não tem outro caminho que não passe por esse. Eu adoro essa questão, Marco. Para mim, assim, eu ficaria o dia inteiro falando sobre esse assunto. Perfeito, Éder. E tem uma questão também muito importante, né, que a gente, sempre que a gente comenta uma questão ou desenvolve um tema como esse, a gente tem que fazer a conexão com aquilo que a gente já viu, não é? Vamos dizer, para contextualizar de uma maneira mais geral. Mas assim, ó, sempre que a gente perde a paciência, não é? O que acontece? A gente abre uma porta, não é? A gente entra numa sintonia mais baixa, mais pesada, que vai acabar nos sintonizando com quem estiver dentro dessa sintonia também, não é? Então, se a gente quiser ter uma vida mais equilibrada, a gente tem que fechar essas portas para o que é ruim, não é? E a perda da paciência, ela é vamos dizer, é a faísca ali que precisa para incendiar essa questão, não é? Pode comentar, Lúcia. Não é só uma frase do Chico que ele diz que a paciência desarticula os mecanismos do mal, né? Então, ele diz que a paciência é uma forma, né, que a gente tem de desarticular o mal que chega em nós. Porque quando alguém nos provoca, por exemplo, o que ele espera de nós é a nossa impaciência. Se a gente devolve a paciência, é aquilo que tu estava falando antes, a gente corta, né? A gente fecha a porta, a gente não escancara. Aí, ao contrário, quando a gente perde a paciência, a gente dá guarida para o mal. Né? Lembrei dessa frase do Chico. Obrigado, Lúcia. Tem mais um texto aqui que eu trouxe também a respeito do tema, não é? Que é do livro da Esperança,
do Chico, né, Psicografia, um texto de Emmanuel, que é Nos Domínios da Paciência. Então ele diz o seguinte: em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam deferidas contra nós em particular. Mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou acumpliciar-se com o mal. Então aqui mais uma vez vem a questão de que paciência não é conformismo, não é? Não é aceitar tudo que estiver errado em torno de nós, não é? Tá. Pode comentar, Otávio. Quer comentar, Otávio? Eu não tinha aberto o microfone, desculpa, tá? Aqui do livro Prazeres da Alma, de Francisco Espírito Santo Neto Porramed, tem um textinho assim: o despertar da religiosidade proporciona paz de espírito. A paciência é um estado da alma, é um estado de alma, em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se desligou do desassossego e da agitação do ego. Quem atingiu a essência do sagrado entendeu que a autêntica religião é, acima de tudo, uma realidade eterna, porque expressa as nossas mais íntimas relações com Deus. O despertar da religiosidade proporciona paz de espírito. Esse aqui eu já tinha lido antes, desculpa. Então, aqui dá para a gente entender um pouco até desse item que está sendo aqui na tela. Achei bem interessante isso aqui. Era isso aí. Obrigado, Otávio. Bom, a gente pode passar agora para a próxima questão, né? Acho que dá tempo da gente desenvolver mais uma aí antes da dinâmica, tá? E agora a gente vai passar, então, para uma outra virtude, não é? Que está relacionada à caridade, tá? Só que relacionando, não é? Fazendo esse paralelo entre caridade espiritual e caridade material, não é? Que é um ponto aí bem importante. É uma questão bem extensa, tá? Ela tem 2 páginas aqui de resposta, então se vocês tiverem alguma coisa para complementar ao longo da resposta, aí podem levantar a mãozinha aí que a gente vai interrompendo, tá? Mas a questão para Emmanuel é se devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material. Não é? A gente pode classificar essas duas, não é? Como a caridade da doação, não é? Doação de bens materiais, ou quando a gente doa tempo, doa atenção, não é? Para uma outra pessoa. Então Emmanuel responde que a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no fora da caridade não há salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana
e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não é? Então, Emmanuel está fazendo um paralelo aqui que é bem interessante, não é? Porque a caridade material, no caso, não é? Ela mata a fome por um momento, não é? Ela traz esse alívio dessa dor naquele momento, não é? Mas a evangelização, não é? Essa caridade moral, não é? Que comenta aqui, ela vai acabar plantando uma semente, não é? Que germinando, ela vai, vamos dizer, matar essa fome por muito tempo, não é? Ou parafraseando Jesus, não é? Se beber da água viva que eu tenho, não é? Tu não vai mais sentir sede, não é? É aquela a parábola da samaritana, não é? Então, Emmanuel continua, né? Não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas suas obras se desvirtuaram, em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto, em seus estabelecimentos suntuosos, o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque, reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Tá? Então, dessa questão, né, eu interpreto que a caridade... A gente não deve praticar somente a caridade espiritual, a caridade moral, não é? Nós temos que nos envolver também, sempre dentro do possível, não é? Com a caridade material. Mas nunca essa caridade material, vamos dizer, de mau grado ou sem, vamos dizer, colocar o coração realmente nessa obra de caridade, não é? Mas Emmanuel traz, não é, que a caridade moral, a partir do momento que a gente doa a nossa compaixão, a nossa atenção, o nosso tempo, não é? A gente vai acabar trazendo para esse espírito, não é, uma fonte aí que não vai secar, não é? Algum comentário aqui, pessoal, da resposta? Pode comentar, Éder. Na verdade, é um complemento, né, Marco? Assim, o capítulo 110 do Vinha de Luz, né, fala da caridade essencial, né, ela complementa, né? E Emmanuel fala que quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, remédio ao enfermo,
iluso e ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor, né? Ou seja, qualquer campo, qualquer lugar, qualquer momento, né? Da existência ou da fé religiosa que as religiões podem prover, né? Entretanto, né, depois ele coloca lá, né, antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, né, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos, que trata da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Né? Então, para complementar aí a tua fala, né, Marco, é lindo essa questão também. Hoje eu estou extasiado aqui porque estão trazendo duas questões que para mim assim são o cerne, né, da conduta espírita, né, do conceito de que é ser espírita, aquele que se esforça diariamente por vencer suas macedências, né, em tornar-se melhor e que faz esforço, né, e sem paciência e sem a caridade isso é praticamente impossível. Pode comentar a Rosane e depois o Otávio. Oi. Eu ia fazer só um comentáriozinho também, complementando da forma de fazer a caridade. Sempre se fala que, de preferência, que seja anônimo e que a outra pessoa não se sinta, digamos, constrangida, né, por receber essa caridade, seja ela material ou moral. Então, a forma como tu faz a caridade também é bem importante, não esperando retribuição, não esperando alarde, não esperando nada em troca. Fazer de coração porque é o certo. Era só isso. Obrigado, Rosane. Pode comentar, Otávio. Hoje eu não gosto muito de falar das minhas coisas, né, mais a mim, né, mas de vez em quando a gente tem que dizer alguma coisa. Eu venho percebendo nos últimos meses que a caridade espiritual, logicamente, que ela é tão importante quanto a material, lógico. Porém, considerando que, no caso, já vou entrar diretamente, dois diretores de emissora que recebem as mensagens que eu faço, fui imbuído de fazer, eles pediram um tempo mais de trabalho, porque alguém liga seguidamente pedindo, perguntando se acham tão pequeno o espaço. Aí eu digo, bom, eu tenho um contrato e tenho valores, né? Aí então houve um acerto. Aí então eu tive que regravar todas as mensagens, tudo é um trabalho meu. Né? Então o que isso aí me fez ver? Que a população, à medida que vai ouvindo, vai entendendo, vai buscando e vai se interessando, e vai alimentando o espírito. Essa é a minha percepção. É isso aí. Obrigado, Otávio. Pode comentar, Eder. Não tinha ninguém antes de mim, não, né? Não. Importante também, Otávio, depois tu dizer qual é os horários que saem os teus programas e qual emissora, para quem quiser acompanhar, né? E para ver que tu tá fazendo um trabalho bem importante aí, né? Também é caridade. Eu estava lembrando, Marco, que num momento muito difícil assim que eu e a Lucy passamos em família, assim, uma situação bem complicada e que a gente estava num momento bem importante, assim, e precisando de amparo, né, de ajuda e sabia que aquilo tinha que partir de nós mesmos, né, porque o plano espiritual sempre querendo nos incentivar. E um dia específico, que é aquele momento dourado, né, como diz a Meimei, né, que as coisas acontecem e que tu sente, né, essa caridade espiritual atuando direto em ti. Um dos dias mais difíceis dessa questão familiar que passávamos, né, assim, que nos sentíamos mais sufocados e necessitando da caridade espiritual, né, uma amiga nossa que é psicóloga de formação, que não mora aqui, casualmente tinha vindo a Santa Maria para fazer uma revisão do carro dela. E do nada, entre aspas, né, deu saudade dela em relação a nós, e ela nunca nos visita. E naquele dia, naquela hora, ela resolveu fazer uma visita que, sei lá, sentiu assim, uma saudade profunda.
né? E com 15 minutos, aí quando ela chegou, eu até achei que alguém tinha mandado ela, tinha ligado para ela, olha, vai lá falar com o Éder e a Lucy lá, porque eles estão com problema, né? E na hora, assim, que ela chegou, eu juro que eu pensei nisso, né? Mas não era, ela veio, né, logicamente que trazida, né, para que ela, em 15 minutos, numa conversa, utilizando os saberes dela e o carinho, a boa vontade, né, ela nos auxiliou a fazer uma reflexão específica, né, usando o conhecimento técnico dela, e que nos retirou daquela situação de forma assim automática. E eu considero isso, Marcos, uma das manifestações mais puras e mais lindas do mundo espiritual em relação a nós, né, não porque éramos merecedores, mas porque precisava muito, muito naquele momento desse amparo. Em 15 minutos ela conseguiu nos tirar daquela situação. E aí, assim, ó, clareou tudo de uma forma a gerar uma iluminação em decorrente ao assunto, porque quando tu está mergulhado no assunto, é necessário que tu saia dele para poder enxergar. E ela nos fez ver isso em 15 minutos, né? Uma visita amiga, numa das mais lindas e importantes e exemplificações que eu já tive de exemplificação espiritual em relação a nós, né? Então, só queria comentar esse fator para que a gente perceba que a exteriorização da doação, da ajuda material a alguém necessitado, ela é importante. Mas essa caridade, quando ela nos grita e nos tira da situação dolorosa da alma, né, ela é muito mais importante, né, no sentido de que só quem passa por isso pode fazer essa avaliação, né? Perfeito, obrigado, Éder. Eu queria só trazer aqui Oi, quer falar, Luzi? Eu tô travado aqui. Aham. Live streaming is on. Que eu sempre escuto as mensagens dele de manhãzinha bem cedo, antes de sair para correr, no sábado. Eu escuto as suas mensagens, Otávio, são muito bonitas. Em qual é a emissora, então, Otávio? Obrigado, Luzi. No sábado e domingo, pela Nativa aqui de Santa Maria, às 6h30. 99,5. E em Alegrete, pelo aplicativo que eu escuto, é às 7h35. De domingo, só domingo. Lá eu só tenho um tempo lá. Tenho 2 aqui, sábado e domingo aqui pela Nativa, às 6h30. E pelo Alegrete, às 7h35. Tinha caído aqui, pessoal. Estão me escutando agora? Sim, vendo e escutando. Tá. Eu só queria trazer aqui, pessoal, um textinho para complementar essa questão da caridade, que eu encontrei em dois, tanto na Revista Espírita, de 1860, tem o mesmo texto também no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se refere à caridade material e à caridade moral. Então eu já trouxe esse texto aí para complementar bem essa questão. Então diz o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses 2 preceitos. E se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Daí para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar
de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desses desditosos, estarei, talvez, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém é a caridade mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Então aqui a gente vê a relação com a paciência também, não é? A paciência a partir do momento que a gente tem paciência, a gente está exercendo a caridade moral, né? Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo, a Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Então aqui é bem um texto que relaciona, né, a caridade moral e a caridade material, não é? E ela nos traz, não é, que a caridade moral ela é mais difícil de se exercer, não é? Porém ela não custa nada, né? Então a gente tem que estar sempre procurando desenvolver, né? Então, com isso aqui eu termino a segunda questão. E se alguém tiver alguma coisa para comentar, a gente pode comentar, senão a gente já começa a dinâmica ali com o Éder e a Lucy. Então vamos lá, Marco. Se alguém quiser, pode levantar a mão a qualquer momento, pessoal. É tão importante esse tema, essa questão é tão importante que Emmanuel psicografou um livro, através do Chico, especificamente sobre o tema. E o título do livro é A Paciência. É paciência, né? Pode colocar, Marco, o primeiro slide ali para nós vermos a capa do livro, né? E pegamos desse livro só o prefácio, para a gente poder fazer assim uma análise, né? Como é que a gente usava no nosso tempo de colégio, né? Frisar bem a matéria, né? Dar uma repassada forte ali, né? Então esse é o livro, Paciência, né? E aqui está o prefácio. Ele é curto e objetivo, e vai fazer com que a gente faça uma reflexão para ficar com a matéria bem passadinha hoje, né? Então ele diz assim, ó, as razões desse livro singelo, isso é Emmanuel falando, tá? Amigo leitor, fixemos em torno de nós as múltiplas minudicências que nos formam na atualidade do mundo, os quadros do cotidiano terrestre, e lhes encontraremos de imediato
a maioria das motivações. Então, quais são as motivações? O que a gente pode enxergar a paciência no nosso dia a dia? Que quadros são esses que se formam, né? E aqui no próximo slide, que o Marco vai colocar, tem os quadradinhos ali, e eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente poder fazer esse comentário aqui, tá? E eu vou iniciar contigo, Marco. No primeiro quadradinho ali, Marco, na ordem ali, isto, né? Dá um exemplo, Marco, do dia a dia, né, em que a gente tenha que usar paciência nos desafios. Olha, a nossa vida ela é feita de desafios, não é? Sempre que a gente, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, e até quando a gente está dormindo, não é? A gente vai estar enfrentando desafios, não é? O desafio pode ser vamos dizer, um desafio de trabalho, uma questão importantíssima, um projeto que tu tem que defender, assim como ele pode ser uma conversa que tu está tendo com teu filho, né, tentando convencer ele a tomar banho quando ele não quer, não é? E em todos esses momentos aí, se a gente perder a paciência, não é, a gente vai acabar, como é que eu vou dizer, criando aquele ciclo que eu comentei, não é? Aquele ciclo que ele chega a ser de uma disputa, de quase que de violência, não é? A gente tem exemplo aqui em casa mesmo, né? O Arthur é um espíritozinho extremamente, como é que eu vou dizer, de gênio forte, não é? E a gente começou a conseguir dobrar ele exatamente pela paciência, não é? Quando ele estoura, a gente recolhe e trata ele com paciência, e daí ele se perde assim e aquilo termina, não é? Então, desde isso daí até, vamos dizer, em qualquer desafio que a gente vai enfrentar, seja no trabalho, na família, a paciência ela sempre é fundamental, não é, para a gente conseguir lograr, não é? Maravilha, Marcos. Extraordinário exemplo aí, né? Muito bem. Carlos Décimo, vamos abrir o segundo envelopinho ali, Carlos. Vamos ver em que momento que é necessário usar a paciência nas perturbações. Boa noite, em primeiro lugar, Carlos. Boa noite a todos. Esse é um tema muito interessante, a tal de perturbações, porque, já aproveitando o gancho do que o Marcos estava falando ali a respeito dos desafios, né, a gente vive num mundo que está organizado de uma forma em que as respostas já nem são para hoje, as respostas já são para ontem, né? Então a pergunta é feita hoje, a resposta já deveria ter sido dada diante das exigências e das correrias, né? Mas eu vejo que a gente também tem que ter muito cuidado de não se envolver com essa agitação, com essa correria, e a gente tem que ter realmente muita paciência, porque justamente tendo a paciência a gente tem essa calma e essa condição de ver como é que as coisas realmente são. Quando a gente fala em perturbação, o que nos perturba, o que nos atrapalha? A gente sonha com um mundo, né, que na nossa vida seja tudo perfeito, seja tudo organizado, tudo tranquilo. E aí eu vejo que é justamente nessas perturbações em que vai mostrar justamente a nossa fraqueza, as nossas dificuldades de lidar com aquilo que foge do nosso dia a dia, foge daquilo que nós temos sob controle. Então, o que nos perturba é justamente aquilo que é uma fraqueza nossa, é algo que nós podemos melhorar, é algo que nós podemos organizar. Trazendo para um exemplo bem pessoal, né? Meu filho mais novo saiu de casa agora essa semana em função de um estágio,
E isso desequilibrou totalmente, porque nos perturbou aqui, porque a gente estava com tudo organizado, estava tudo sob controle, estava tudo organizado, família junto, pai, mãe, filhos, né? E daqui a pouco ele sai de casa, né? Como até conversei com o Éder, é o mundo chamando e eles querendo com essa energia, e isso foi uma perturbação para nós. Só que também foi um momento, depois conversei com a minha esposa, com a Marley, quanto a gente isso nos desequilibrou, nos desorganizou, e essa desorganização mostrou também fraquezas nossas, dos nossos apegos, das nossas limitações, e o quanto a gente ainda tem que melhorar para crescer, para aprender a lidar com situações que a vida vai nos apresentando. Então toda perturbação não pode ser vista como algo, ou não deve ser vista como algo totalmente ruim, pelo contrário, as perturbações que a gente enfrenta também são um demonstrativo do que nós ainda temos que melhorar. A questão é a gente avaliar, analisar e ver isso, não como um castigo divino, que Deus, eu acredito tanto em Deus e olha que Deus está aprontando para mim, né? Pelo contrário, é justamente essa perturbação. Live streaming has stopped. Crescimento. Vejo dessa forma. Então, as perturbações, o que nos perturba não é o fato, mas se nos perturba que nós ainda não aprendemos a lidar com as situações. E não quer dizer que a gente tenha que dominar tudo, né? Pelo contrário, essas perturbações também nos levam a aperfeiçoamento, perturbar e alterar a ordem, né, que nós estabelecemos para o nosso conforto. Maravilha, Carlos. E com paciência, né, a gente vai entendendo aí e passando por esse momento aí do ninho vazio, né? Que todos nós, pais, quem não passou vai passar, né, Carlos? E é um momento bem difícil, né? Mas é isso. Eu sabia que um dia, eu sei que um dia eu sou de casa. Mas é verdade. Psicólogo, eu sou um ótimo pai, maravilhoso pai, tudo tranquilo. Aí o filho diz, pai, vou voar. Não, pensa em mim. Ele tem que pensar em mim, né? Como esse egoísmo, né, perturba a nossa ordem, né? Isso aí, muito bom. Muito obrigado, Carlos, pelo comentário aí. Né? Ivone, escolhe abre para nós, Ivone, o terceiro envelopinho. Antagonismo, Ivone. Quais são os antagonismos que exigem de nós a paciência no dia a dia? Tem muitos antagonismos, né, do bom, do ruim, mas eu, geralmente, o que me exige mais é no trabalho, né? Em casa é mais tranquilo tudo, né? Lá no trabalho que eu conheço, trabalho com várias pessoas diferentes, né? E daí, principalmente, a dificuldade que eu tenho, desde que eu cheguei lá, é os pais, né, das crianças. Eu digo os pais, a minha dificuldade, eu procuro trabalhar a paciência sempre com eles, né, e porque diversas pessoas, né, são diferentes, cada um vem do mundo, de uma cidade diferente, de um jeito de viver, de uma cultura, né? Então isso aí me abala muito, eu não ter paciência com todo esse antagonismo, né, que é de diferentes pessoas, e aí eu fico me policiando todos os dias, né, para ver se melhoro mais, procuro ter paciência, né, e é uma das coisas que eu mais, né, tenho dificuldade em tudo isso, né, o ponto de vista, né, é diferente, porque quando as pessoas chegam no hospital, né, a gente coloca elas sempre num modo assim que elas estão sofrendo, né? Claro que estão sofrendo, mas que estão ali debilitadas por causa de um filho, por causa né?
E aí eu fico assim, sabe, não posso julgar, né, essa diferença, que tem, não posso julgar, cada um é do seu jeito, mas é tão difícil assim, sabe? E eles ali não se colocam tanto como a gente vê eles assim, sabe? Eles continuam sendo as mesmas pessoas, apesar do sofrimento, né? E daí é aquela coisa, eu acho um antagonismo porque são ideias diferentes, jeito diferente de ter. E aí até para enfrentar a situação, né, Ivone? É a paciência para enfrentar e para não discutir, né, porque então para mim ainda eu trabalho isso ali dentro muito, todo esse antagonismo de culturas, de diversidade ali, sabe? Muito bem, Ivone. Muito bom. Muito obrigado por trazer aí o teu testemunho, teu exemplo, né? E é um belo exemplo da tua profissão aí, da dificuldade. Muito obrigado. Janderli, abre para nós o próximo envelope, Janderli, para falar sobre rebeldias. Aonde que é necessário aí encaixar a paciência no dia a dia? Eu acho que dá para começar pelas nossas relações familiares, né? Geralmente pais e filhos, né? Tanto a gente na posição de pai como a gente na posição de filho. Então, talvez antes na posição de filho, né? Sendo mais novo, em algum momento os pais nos disseram, não sejam rebeldes, né? E aí eu acho que eles, naquele momento, tiveram que ser pacientes conosco. E aí, depois que você é pai, inverte o processo, né? E aí você observa, talvez, as mesmas coisas que você fez, e a parte boa é se você consegue lembrar daquele momento em que teus pais tiveram paciência contigo. Eu acho que isso, para mim, é bem marcante, assim, porque quando você começa... Eu acho que quando a gente vai ficando um pouco mais velho, eu brinco, né? A gente é novinha e não pensa muito isso. Minha filha já tem 14 anos, aí de vez em quando eu penso assim, quem era eu e quem é ela agora? E aí eu vejo um pouco dessas coisas, né? E aí, claro, hoje em dia, parece que as relações... até eu fiquei pensando aqui na situação dos antagonismos, né? A gente tem muitos antagonismos na sociedade hoje, né? Até vindos de cenário que envolve política e tal. E aí a gente pensa, bom, a rebeldia tem um vínculo também com isso, né? Em alguns momentos tem fatores externos que nos levam, digamos assim, a ser rebeldes, né? E a profilaxia, a paciência. Justamente, porque também tem que se colocar no lugar do outro e entender, o porquê ele está se opondo, né? E o direito que ele tem de se opor, né? Isso, exatamente. A gente não pode querer que todo mundo pense como a gente, né? Tem que dar ao outro o direito dele ser como ele quer, né? A questão é que, claro, em alguns momentos, né, a questão é meio uma obstinação, digamos assim. Aí quem sabe, mas mesmo nesse momento, que é uma obstinação, é a paciência talvez o melhor tratamento, né? Perfeito, muito bem. Obrigado, Jandra, pelo comentário aí. A Lucia escolhe o próximo envelopinho ali, inquietações. Inquietações. As coisas do dia a dia que às vezes a gente não pode resolver imediatamente, e a gente quer para ontem, quer para agora, e não tem paciência para esperar. Então, às vezes a gente está esperando alguma coisa acontecer, um projeto, e a gente quer que passe rápido, passe logo, chegue o dia. Então, essa inquietação, todos nós, eu acho que temos, né, dessa falta de... a gente quer as coisas rápido. Um projeto, eu tenho que buscar meu carro que está em algum lugar, chegar lá naquele lugar e não está pronto ainda, daí tu já fica sem paciência para esperar isso. Então essas inquietações do dia a dia, as coisas do cotidiano, que a gente fica
tem que se controlar o correto e se controlar, claro, né? Evitar aquele excesso, aquela raiva, que muitas vezes a raiva acaba em brigas, né? Então, na verdade, ter paciência é um desafio muito grande mesmo, para todas essas atribulações do dia a dia. Muito bem. Cris, abre o próximo envelope, Cris. Provas. Pois Paciência então, ajuda? na verdade, Éder, eu estava aqui formulando um pensamento de que se a gente for avaliar todas essas palavrinhas que a gente tirou antes, se a paciência for soberana, nenhum desses sentimentos ou desses sentidos vão se instalar, né? Então, se eu for paciente, um problema que eu tiver, no meu caso agora, uma prova que eu tiver, eu vou saber que isso tem um motivo e que eu vou ter que passar por isso e para dar um próximo passo na minha evolução. Então, eu posso perder a paciência e esquentar a minha cabeça. É a mesma coisa que eu dar com a testa na parede, mas que eu vou ter que passar por isso, né? Então, se a gente tiver paciência, os desafios que aparecerem não vão ser tão dolorosos, né? As perturbações, eu vou ter que tirar de letra, respirando fundo, contando até 1000, mas sabendo que eu tenho que passar. Os antagonismos não vão me atingir porque eu vou conseguir entender. As rebeldias, a gente vai dar risada, como às vezes eu brinco aqui com os guris, que eles não posso nem reclamar de rebeldia, né? Mas às vezes eles batem o pé e eu dou risada e digo, vocês acham que eu não fui adolescente, né? E aí dou o meu exemplo, às vezes. E as inquietações também, quando a Lucy falou, eu tô fazendo uma revisão, desculpem, gente, mas quando a gente se dá conta de que o planejamento, a gente pode planejar até um certo ponto e dali adiante isso não nos pertence mais, a gente precisa procurar, como a Lucy falou, resolver o que é possível, né? Então, as provas da mesma maneira. A gente tem que baixar a cabeça e fazer o possível para passar por essas provas e as gotas que pingarem sejam de suor de trabalho e não das lágrimas, né? Então, com paciência, acho que é mais fácil a gente suar trabalhando do que suar chorando, do que gotejar chorando. Acho que é isso. Muito bom, Cris. Muito bom. É legal o teu raciocínio aí. Rafa, escolhe para nós, Rafa, o próximo envelopinho ali. Desencantos. Tem que ter paciência, Rafa, para enfrentar os desencantos da vida? Acredito que sim, porque a gente tem muita expectativa sobre os acontecimentos da vida. A gente cria todo um filme na nossa cabeça de como as coisas devem ser e, na verdade, muitas vezes a vida nos surpreende com coisas muito boas, né? Não só com alguns acontecimentos, alguns desencantos, porque nos desencantos é que existem os aprendizados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, todos deram exemplos pessoais. Eu morei 4 vezes em Milão, porque eu trabalhava em Milão. E a última vez que eu cheguei para trabalhar em Milão, eu senti que não tinha nada a ver comigo. E então eu estava indo contra aquilo que eu deveria fazer. Eu não deveria nem mais exercer, eu trabalhava no mundo da moda, eu não deveria mais exercer aquela profissão, aquele ambiente não combinava comigo. E eu fiquei muito desencantada com essa profissão, mas eu tive muitos aprendizados, porque como eu fui muito nova, morar fora do Brasil, eu fui com 18 anos, logo quando eu completei, toda a minha experiência que eu tenho hoje tem relação com isso. Então, ao mesmo tempo que foi um desencanto pelo mundo da moda, foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Então, eu vejo que dentro do desencanto tem um aprendizado. É assim que eu vejo. E que a paciência está totalmente atrelada, porque a gente espera uma coisa, mas pode ser que a vida surpreenda com outras muito melhores. Então, tem que ser muito paciente. Muito bom, muito bom. Muito obrigado aí pelo teu exemplo aí. Luzi, próximo envelopinho, Luzi.
exigências e paciência, Lúcia? A exigência é uma coisa muito séria, né? A gente exige muito dos outros e pouco de nós mesmos, né? Para começo de história. A gente exige que os outros sejam amorosos, sejam caridosos, sejam pacientes, né? E a gente não exige isso da gente mesmo, né? Porque, às vezes, quando o outro perde a paciência, é porque nós não demos a ele o amor necessário, a compreensão necessária, né? É uma coisa assim que a gente tem que pensar muito nas exigências que a gente faz para com o outro, né? Por isso que a gente isso vem a calhar com o desencanto, né? Porque quando a gente exige muito do outro, quando a gente quer muito do outro, a gente acaba se desencantando, né? Porque o outro nunca tem que a gente exige dele, né, para ele nos dar. Eu acho que a exigência é uma coisa que a gente tem que ter conosco mesmo, com o nosso aperfeiçoamento íntimo, exigir de nós mesmos que a gente tenha paciência para com o outro, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente tenha que botar a água da paz na boca, né, e ficar com ela lá vários minutos, né, para não falar, mas a gente tem que exigir menos do outro e mais de nós mesmos. Eu acho que é isso. Tudo bem, tudo certo. Dona Rosane, o próximo envelopinho é contigo. Tribulações, Dona Rosane. Tribulações. Então, tem que ter paciência para passar pelas tribulações, não? Pois então. O que eu estou achando interessante é que nas respostas as pessoas estão pegando as anteriores, que parece que uma coisa é atrelada à outra, né? Tudo parece que está interligado. As tribulações, assim como as outras tantas, se tu tiver paciência, né, tu vai ter a cabeça um pouco mais fria, tu vai pensar com mais racionalidade, consequentemente vai resolver os problemas de uma forma melhor, mais tranquila. Então, sim, as tribulações da vida são muitas, né? Entre elas tem as provas, tem as inquietações, as perturbações, tudo que foi visto anteriormente tem, né? São tribulações também. Então, sim, tem que ter paciência, nem sempre a gente tem, né? Principalmente a gente vê isso muito no trânsito, enfim, várias situações bem comuns do dia a dia que a paciência é tão importante e muitas vezes a gente perde com muita facilidade, né? E isso dificulta tudo, porque onde a gente perde a paciência, a razão vai embora, e aí a gente não age de uma forma clara, né, e mais eficaz. Eu acho que é isso. Muito bem, Rosane, muito bom. A gente vê a importância da paciência, né? Sem paciência, passar pelas tribulações praticamente impossível, né? Vamos lá, então. Mário e Jussara, o próximo envelopinho ali, traz as dificuldades. Já saíram, eles tinham aula. Saíram? Então, Jussara. Só Jussara, então. É preciso paciência, Jussara, para passar pelas dificuldades? Éder, se precisa paciência, meu Deus, muita paciência. E as dificuldades vêm para nos ensinar, né, Éder? Elas vêm para nós aprender alguma coisa. E se repete, é porque nós não aprendemos ainda. E a gente tem dificuldade em todos os setores, na verdade. A gente tem dificuldades dentro da nossa casa, com nossos parentes, com nossos amigos, em qualquer ramo de trabalho. E exige realmente uma paciência, principalmente nos tempos de hoje, que as coisas estão bem difíceis com essa pandemia. E as pessoas, eu acho que estão um pouco egoístas, talvez. A pandemia, eu acho que, a meu ver, ela
era para ter gerado mais empatia e as pessoas ficaram mais egoístas. Então, enfim, a gente tem que ter muita paciência mesmo. Mas sem isso a gente não consegue chegar a lugar nenhum, e se não sabemos ainda, vamos aprender, e a cada dia aprendendo mais, a exercitar a paciência e aprender a como lidar com isso, com as diversidades, com tudo que nos rodeia. E é só assim que a gente consegue, né, Éder? É ter paciência no dia a dia. Muito bem, obrigado, Rodrigo. Isso aí mesmo. Sara, perdão. A Roselaine agora vai comentar o próximo envelopinho. Preterições, né? Ser preterido é importante a paciência para passar por isso, Roselaine? Meu Deus. Tá me escutando? Escutando. Pode falar. Pois, Barbas, eu não sei nem mais ou menos assim a interpretar essa preterições. O que seria preterições? Preterir, né? É quando a gente é ultrapassado por outro, né? Quando alguém nos despreza, né? E em prol de outro, né? Eu ser preterido, escolhem o fulano e não escolhem a mim, né? A promoção foi para o colega, não foi para mim, né? Eu queria fazer aquela coisa em casa e a minha mãe escolheu o meu irmão. Fui preterido, né? Fui deixado de lado, né? Alguém me superou. Realmente caiu bem essa questão. É uma situação assim bem difícil e que a gente tem que ter muita paciência, principalmente agora nessa situação de pandemia, onde várias pessoas perderam o emprego, e colegas teus que estavam trabalhando contigo, e aí uns foram escolhidos, outros foram embora. Em razão disso, onde a gente achava que tinha anos trabalhando junto, tinha amizades, e ali houve alguns desentendimentos, e aí onde veio a paciência de tu te colocar no lugar do outro, né, e entender que aquela situação ele não gostaria de estar, e se tu tivesse, tu também não gostaria de estar, né, se colocar muito no lugar do outro e ver que tudo isso tem que partir de ti. E eu acho que quando tu vai aprendendo isso tudo que tu tá vendo agora, nessas lições ali, vai passando um filme na tua cabeça, né, que isso tudo que a gente foi aprendendo, poder colocar em prática agora, dá um alívio até um pouquinho na consciência. Mas é isso aí. Muito bom, muito obrigado, Rosane. Vamos encerrar então com o Alexandre. Abre o envelopinho ali para comentar, e depois a gente faz o encerramento aí. Problemas, Alexandre? Quem tem problemas, Éder? Nossa Senhora. Quase ninguém tem. Tem paciência para passar pelos problemas, Alexandre? Pois então, eu estava pensando aqui, quando estávamos estudando, falando sobre a paciência, né, que eu descobri, acho que minha maior imperfeição, né, que eu sou ligeiramente impaciente, né. Mas aí depois, com o passar dos estudos, eu fiquei, não sou tanto assim, né? Principalmente agora que começaram a aparecer essas... Já tem um tanto de amor dentro de ti, né? Tem e quando isso se manifesta, é paciência. Exatamente, até que não tá tão mal assim, né? Eu acho que... Não. E a questão é que eu sou meio impaciente comigo, né? Mas com a questão dos problemas, né? Seja paciente, tu tem a eternidade pela frente, viu? Pois então, é isso que eu digo, né? A gente tem que ter paciência, que problemas sempre vão ter, né? Enquanto estivermos aqui, os problemas vão existir sempre, né? E são para serem resolvidos, e só com muita paciência, né? Até me lembrei, ia comentar, né, que a situação, que uma das situações que eu consegui ter paciência, que não é só a Cris que tem um cachorrinho meio chatinho, nós temos um aqui do lado da rua que passa o dia inteiro assim incomodando, né, e chegou a um ponto assim, em muitos momentos, que perdemos completamente paciência, porque era demais assim, demais mesmo, né. Porque a gente sabe que cachorro late, ele não sabe falar, ele passa a gente, passa cachorro, mas esse não, ele late
por nada, acho que passa uma mosca do outro lado da rua. Aí nível hard, né? Pá, tá louco. Mas um dia me subiu o sangue e eu abri a porta e cruzei a rua, mas já cruzei a rua. Foi lá discutir com o cachorro. Pelo amor de Deus, me ajuda a acalmar. Na hora H, eu consegui assim, me acalmar, veio o dono do cachorro e eu falei com tanto amor e carinho que eu acho que eu desarmei o cidadão. Ele ficou só me olhando, abanando a cabeça assim e resolveu o problema, né? Agora o cachorro ele late baixinho agora, chefe. Ele late ainda, mas é pior que parece que ele late meio baixinho, menos horários determinados, que foi que eu falei, cara, assim, eu não tenho problema, eu adoro o bicho, né? Tanto que a gente passa o dia assim atendendo o cliente, tem uma cachorrada nos clientes, os cachorros fazem festa quando me veem, né? Porque eu saio fazendo festa, né, com todos. E eu falei tudo isso pro cara, assim, meio que a pessoa, esse cara é doido, né? Ele ficou com medo de mim. E realmente funcionou, não? Então, se a gente tiver paciência, né, ver como funciona, né? Um grande exemplo para mim mesmo, né? Até senti um pouquinho de orgulho. Eu fiquei com medo. Fiquei com medo que na hora que eu cruzei a rua, mas depois me acalmei e falei com paciência. Então, mas tu deu um exemplo que serve para qualquer problema. Quando a gente é paciente, né, as coisas vão se encaixando. Pode abrir, Marco, os últimos 3 envelopinhos ali, só para a gente ver quais as últimas 3 palavras que Emmanuel coloca. E todas essas palavras aqui foram na ordem que Emmanuel colocou, né? A paciência em relação aos prejuízos, paciência em relação aos infortúnios e paciência em relação às desilusões. Vejam que a paciência está inserida realmente no nosso dia a dia, né? Então ele diz assim, ó, voltando lá à questão, amigo leitor, fixemos em torno de nós as múltiplas minudicências que nos formam na atualidade do mundo, os quadros do cotidiano terrestre, que são esses quadros que a gente viu aqui, e lá encontraremos de imediato a maioria das motivações, desafios, perturbações, antagonismo, rebeldias, inquietações, provas, desencantos, tribulações, dificuldades, exigências, preterições, problemas, prejuízos, infortúnios e desilusões. Olha que importância que tem essa questão que foi discutida, que o Marco trouxe, né, que gerou até um livro, né, e o livro é maravilhoso. Eu tive dando uma lida ontem, hoje, né, um livrinho pequenininho, e ele tem ali profundas reflexões. Recomendo para quem quiser. Tá bom, pessoal? Obrigado, Marco, pelo estudo, obrigado pela presença de todos, né, continuamos na próxima semana. Queria te convidar, Janderli, para fazer a meia hora final da semana que vem. Depois o Marco te passa aí algumas palavras-chave para te poder dar uma olhada e fazer uma dinâmica conosco. Topa, meu querido? Tá bom. Pode ser? Então Pode tá. ser. Muito obrigado aí pela boa vontade e cooperação. Maravilha. Então vamos encerrar com uma prece, então, pedindo a proteção, já que a Luz está com o gatinho ali, vamos fazer a prece aí, né, com o gatinho junto. Vamos lá. Amigo Jesus, nesse instante queremos te agradecer por este momento em que paramos um pouco para refletirmos na tua doutrina de amor. Que a tua luz nos envolva, nos toque profundamente, a curar as nossas feridas e as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, que Maria nos ilumine e nos guie sempre pelos bons caminhos. Que todos nós possamos exercer a paciência e a resignação diante das provas e das dificuldades da vida. Que hoje, amanhã e sempre estejamos sempre conectados com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão. Assim seja. Maravilha.